Olá, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos hoje mais uma vez compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e eu desejo que essa palavra encontre o seu coração e a sua necessidade nesse dia. Quantas vezes você já se sentiu incompreendido? Quantas vezes você já se sentiu discriminado, diferente das outras pessoas, até mesmo com dificuldade de encontrar a sua própria identidade, de pensar quem é você? Muitos de nós já passamos em alguns momentos, ou talvez seja até o momento que você está passando agora, né? Com tantas adaptações que tivemos que fazer esse ano, com tantas mudanças, isso acaba mexendo, às vezes, com a nossa identidade, ou até algo que trazemos da nossa história, uma certa dificuldade de entender quem nós somos. Nós vamos meditar em um texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, vamos ler do versículo 3 ao versículo 9, e diz assim: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Esse é um texto bastante interessante, conhecido, né, sobre essa mulher que se atreveu a entrar ali numa reunião onde Jesus estava presente e teve uma atitude que foi bastante criticada pelas pessoas ali. Mas nós vamos ver um pouquinho sobre a atitude de Jesus aqui, né? Então, em primeiro lugar, nós vemos que Jesus, ele quebra padrões, aquilo que a sociedade muitas vezes impõe, que nós somos levados a acreditar. Jesus, por vezes, nos mostra justamente o contrário, né? Jesus estava ali na casa de um homem leproso, possivelmente um ex-leproso, alguém que talvez tivesse sido já curado por Jesus. O nome desse homem era Simão, de acordo com esse relato de Marcos, e Jesus estava ali na casa dele, né? Então aqui já existe uma situação que mostra, né, o acolhimento que Jesus tinha por todas as pessoas e a forma, né, indiscriminatória que Jesus tratava todas as pessoas. E depois Jesus aceita o gesto dessa mulher. Já por ser mulher, ela era discriminada. Naquela época, nós sabemos, né, na região ali, culturalmente, as mulheres não eram aceitas em todos os lugares, em todas as reuniões, elas não tinham muito espaço, mas Jesus agiu diferente com as mulheres. E ainda mais por ser aquela mulher, possivelmente também uma ex-prostituta. Nós vemos isso no relato, nesse mesmo episódio relatado por Lucas, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, talvez se trate aí realmente do mesmo, da mesma passagem. Ali diz que ela era uma mulher prostituta, né? E a qual Jesus já havia alcançado, já tinha tido um encontro com Jesus, e ela teve um sentimento de muita gratidão, de reconhecimento por aquilo que Jesus fez por ela,
E essa atitude dela, né, nesse dia de levar aquele perfume para Jesus, isso mostra o que estava no coração dela com relação à pessoa de Jesus. Nós vamos pensar um pouco as dificuldades que podemos ter com relação à nossa identidade. Por que que pode acontecer algumas vezes essa dificuldade de aceitação, de entendimento da própria identidade? Muitas vezes isso acontece quando existem comparações, quando nós achamos que o padrão é aquilo que todas as pessoas estão fazendo, aquilo que as pessoas nos dizem para fazer, e nós passamos a querer nos moldar pelas outras pessoas. Quando fazemos assim, nós estamos perdendo a referência de nós mesmos. Isso pode acontecer com relação à tua vida pessoal, isso pode acontecer com relação à sua profissão, com relação até mesmo ao ministério. Se você exerce um ministério dentro da igreja, as pessoas se comparam e elas acham que tem que fazer aquilo que os outros estão fazendo. E Jesus, ele olha individualmente, né? Nós vamos ver ainda um pouquinho mais sobre essa atitude de Jesus, mas as comparações, elas atrapalham, elas impedem que nós possamos enxergar justamente as diferenças, elas que nos fazem ser especiais, né? Onde você é diferente do outro, é aí que você tem o seu valor, porque cada um tem a sua marca, tem as suas características, a forma como Deus o fez. Uma outra coisa que atrapalha nesse processo de reconhecer a nossa identidade é o julgamento das pessoas. Quando nós tememos aquilo que vão dizer, eu não vou fazer tal coisa porque as pessoas vão pensar isso, vão pensar aquilo. Essa mulher, ela não se preocupou com o julgamento das pessoas. Nós vemos lá no verso 4 que as pessoas, na verdade, os presentes ali, eles ficaram indignados, né? Julgaram a atitude dela por causa do desperdício de um perfume caro, e eles imediatamente já começaram a falar sobre isso, a criticar. Muitas pessoas se inibem com isso. Eu sei que não é uma coisa fácil quando nós lidamos com críticas e com julgamentos, ainda mais quando são infundados, né? Mas quando nós nos preocupamos excessivamente com aquilo que as pessoas estão pensando, nós deixamos de reconhecer quem somos de verdade. Uma outra dificuldade são as autoexigências. Então, aqueles padrões que nós mesmos impomos a nós. E são coisas que muitas vezes Deus não nos pede para fazer. Deus não exige de nós, mas nós nos exigimos, né? De ser perfeitos, de agradar o tempo todo, de não decepcionar ninguém. E isso é uma tarefa impossível. Quando nós nos moldamos assim, ou quando nós criamos padrões que não são bíblicos ou que não são colocados por Deus, em geral estamos exigindo demais de nós mesmos e sofrendo com isso, e perdendo também a nossa própria referência. Outras causas podem ser emocionais. Muitas pessoas trazem da sua história situações que prejudicaram o desenvolvimento de uma boa autoestima, de uma identidade, de uma autoimagem saudável. E nós podemos imaginar até na história dessa mulher, tudo que ela viveu, tudo que ela passou na sua história, para chegar a viver o tipo de vida que ela tinha, né? Chegar ao ponto que ela chegou, ser uma mulher da vida, uma prostituta, alguém que vendia o seu corpo. Isso é um sinal de grande falta de valor próprio, de amor próprio, né? E essa mulher se sujeitou a isso, possivelmente porque tinha uma história difícil já por trás, alguns traumas talvez, algumas situações vividas já na sua infância, ou mesmo na sociedade ali daquela época.
Então, as causas emocionais podem ser diversas, situações de rejeição, situações de traumas, e que acabam gerando uma dificuldade nesse entendimento de si. O que nós vemos aqui da parte de Jesus, o que é que pode mudar essa imagem, o que é que pode mudar essa história, né? Com relação a Jesus, nós já sabemos que o olhar dele nunca é um olhar superficial. Ele não vê como veem os homens. Por isso que nós não nos moldamos por aquilo que os homens dizem ou a forma como as pessoas pensam sobre nós, mas nós vamos olhar o que Deus pensa sobre nós. Porque Jesus, ele conhece o coração, ele vai direto na essência. Nós vemos isso lá na história de Davi. Você deve se lembrar quando Davi foi escolhido como rei, né? Ele teve ali também um certo desprezo, né, pela pessoa dele, porque era novinho, porque era talvez mais franzino, mas Deus viu nele, né, algo bem diferente. Deus viu todo o seu potencial, Deus viu o seu coração. O Senhor não viu como viram os homens ali. Isso está relatado, né, na história de Davi. Então, isso é bastante importante com relação a Jesus. Ele conhece, ele nos conhece de verdade, ele conhece você de verdade. Eu sempre falo sobre o Salmo 139, né? O Senhor viu ainda antes de nós nascermos, enquanto estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Ali o Senhor já conhecia, já determinava a nossa história. Então não se esqueça, né? Quem conhece você em profundidade, não se deixe enganar pelos padrões dos homens. Outra coisa que Jesus fez e faz, Jesus recebe a nossa oferta, seja ela qual for. O Senhor Jesus sabia o que estava no coração daquela mulher, o que movia a sua atitude naquele momento, né? O que fez ela levar ali aquele perfume tão caro e despejar sobre Jesus, e Jesus sabia também o quanto isso deve ter custado a ela. Nós não sabemos da sua condição financeira, mas possivelmente não era das melhores, então dá a ideia de que tenha sido mesmo um sacrifício para ela, né? Levar um perfume caro ali. Uma outra passagem de Jesus que nos lembra também sobre essa diferença de valores, quando é aquela história da viúva pobre, né? Ali dando a sua oferta no templo, diante de homens que levavam bastante, queriam mostrar ali a sua riqueza e se sentiam mais importantes porque podiam ofertar mais, né? Fazendo questão de mostrar para as pessoas. Aquela viúva deu tudo o que ela tinha e era muito pouco, né? Mas novamente a intenção do seu coração, o Senhor conheceu ali e valorizou, né? Então, seja o que for que você tiver a oferecer ao Senhor, Ele vai receber, Ele vai dar valor, porque Ele conhece o que está no seu coração. E isso é mais importante, né? Não importa o que as pessoas estão vendo, importa o que Jesus está vendo na sua vida, na sua atitude. Jesus ainda nos defende, Ele compra a nossa causa, né? Diante das pessoas, seja qual for a situação, se o nosso coração é reto, é justo diante dele, Ele compra a nossa causa. Diz lá no versículo 6 que Jesus repreendeu aqueles homens, né? Deixem-na em paz, Jesus disse. Por que vocês estão perturbando ela, né? Ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus aproveita ali o momento, a situação, e faz o ensinamento àqueles homens também com relação ao valor, né? Que eles estavam dando algumas coisas muito mais do que a própria presença de Jesus ali. E era isso que aquela mulher estava celebrando, a presença de Jesus. Ele era digno, ele merecia receber aquela oferta, né? E não o valor da oferta em si.
Então Jesus defendeu ali aquela mulher, porque ele sabia, né, novamente do seu coração. Outra coisa interessante nessa história é como a experiência com Jesus, ela cria marcos, ela cria situações que nós nunca mais esquecemos, né? Situações que são capazes de transformar a nossa vida. Essa situação aqui, essa experiência deve ter sido tão importante na vida daquela mulher, e Jesus diz no verso 9, o último versículo que nós lemos, né? Que em todo o mundo, tudo aquilo que essa mulher viveu ali, em todo lugar onde fosse anunciado o evangelho, aquela experiência daquela mulher seria contada em sua memória. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Estamos falando sobre ela, porque naquele momento o Senhor Jesus profetizou isso sobre ela, né? Que essa história ficaria registrada. Nós podemos fazer diferença também. A nossa experiência com Jesus, ela faz diferença. Ela cria marcos na história, seja na nossa vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que nós poderemos alcançar com a nossa vida, com o nosso testemunho. E isso é algo de grande valor, né? Ter uma experiência de transformação com Jesus, como teve aquela mulher. Então, que isso possa servir de motivação para a sua vida, como tem servido para a minha vida. A palavra de Deus sempre nos renova, seja lá o que for que você estiver vivendo nesse momento, como estiver o seu coração, o quão distante talvez você está de entender e de valorizar a sua verdadeira identidade. Eu sei que muita gente tem dificuldade com isso, mas Deus sabe, lembre-se disso, Jesus sabe quem você é, Ele conhece você, Ele sempre conheceu e Ele está, né, recebendo, aceitando você do jeito que você é, do jeito que você está, com a oferta que você tem condições de trazer a Ele. E se você estiver se sentindo rejeitado por algum motivo, por pessoas, seja na sua família, seja no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar, na sociedade, né? Por algum motivo qualquer você se sinta julgado pelas pessoas, olhe para Jesus. Ele jamais vai rejeitar, ele jamais vai discriminar você, ele jamais vai desprezar, porque para ele você sempre terá valor e tem valor, né? Porque ele fez você e ele fez você único, única, especial. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração e deixar o Senhor transformar a sua vida através dessa palavra. Amém? Vamos orar por isso? Senhor Jesus querido, te bendizemos, ó Pai, te agradecemos por essa palavra que vem renovar os nossos corações, vem nos mostrar, Senhor, que há uma identidade, há algo que o Senhor pensou quando nos criou, há algo sobre nós que o Senhor sabe, ainda que por vezes, ó Deus, essa imagem esteja manchada ou ela esteja até sendo desconhecida por nós mesmos. Ó Pai, mas o Senhor nos traz de volta quem somos, o Senhor nos mostra o nosso verdadeiro valor, o Senhor nos mostra aquilo que o Senhor deseja de nós e o Senhor sempre está disposto a nos acolher, a nos receber, a receber o melhor do nosso coração, aquilo que nós temos condição de te oferecer, ó Pai. O Senhor não nos julga, o Senhor não nos discrimina, mas o Senhor nos recebe e nos aceita como somos. Muito obrigada, Senhor, porque a partir dessa experiência que nós vemos transformação, como foi na vida dessa mulher, como foi na vida de Simão, o leproso que estava ali abrindo a sua casa também para Jesus. Que possa ser na nossa vida e na nossa história, possamos permitir o Senhor transformar e fazer algo novo, diferente, Senhor.
ao ponto de conseguirmos olhar mais para o Senhor e menos para as pessoas ou para aquilo que o mundo tenta impor sobre nós. Obrigada, Deus, por essa palavra, que o Senhor continue abençoando a vida de cada pessoa que ouviu, de cada pessoa que está orando comigo agora. Que o Senhor abençoe, que o Senhor possa trazer de fato um verdadeiro significado para cada vida. É aquilo que nós encontramos em Ti, Senhor. Muito obrigada, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua semana. Fique com Deus.